Bom dia, professores que ensinam matemática. Nós estamos em mais uma palestra do Enopen, é a palestra de número 18, e hoje nós vamos ter a honra e a satisfação de receber em nosso evento o professor João Frederico da Costa de Azevedo Meyer. O professor João Frederico da Costa de Azevedo Meyer, que gosta de ser chamado, né, e nós conhecemos carinhosamente como Johnny, é professor associado no Departamento de Matemática Aplicada do IMEC, da Universidade Estadual de Campinas. Possui graduação pela mesma universidade, mestrado e doutorado pela mesma universidade. É livre docente em biomatemática, também pela Unicamp. E atualmente é associado à Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, da Sociedade de Educação Matemática e da Sociedade Latino-Americana de Biomatemática. É professor associado na Unicamp desde 1971, tem experiência na área de matemática, com ênfase em biomatemática e análise numérica, e atuando principalmente nos seguintes temas: modelagem matemática, ecologia matemática, impacto ambiental e educação matemática. O tema da palestra do Johnny hoje é modelagem matemática no ensino médio com auxílio de softwares de matemática. Johnny, é uma honra recebê-lo aqui para palestrar e para nos passar um pouco do seu conhecimento, que eu sei que é gigantesco. Então, fique à vontade, meu querido. Você tem aí uma hora para falar e nos blindar aí com a sua vasta sabedoria. Muito obrigado pela sua presença e fique à vontade. Muito obrigado pela apresentação, Júnior. A vasta sabedoria é por sua conta. Eu não assumo responsabilidade nenhuma nisso de vasta sabedoria. Pode ser, gente, que ele tenha querido dizer que, como eu comecei a dar aula em 1971, que eu sou bem velhinho. E aí, então, você tem vasta experiência. Mas o Júnior tem razão. Eu tenho 73 anos, praticamente. E eu queria agradecer o convite. Eu fiquei muito honrado com esse convite da Unemat. Eu já tenho uma relação anterior com a Unemat. E eu estive em Sinop, exatamente. Estive em Sinop para uma atividade. Foi muito bom, muito bom. E eu tenho lá um grande amigo também, que é o Miguel Koga. Mas ele é cheio desses cargos aí que eles sempre empurram e ele não sabe falar não. Uma outra coisa que me deixou muito honrado, Júnior, é as pessoas com quem eu estou nesta programação. Há pessoas fantásticas. A Regina Célia, o Biratã, o Arthur Powell, meu Deus, o meu telefone fala comigo. O Arthur Powell, como é que ela chama de Rio Claro? Misculin, Rosana, Giareta, tem uma lista enorme, E eu me sinto como se eu fosse um pedreiro na companhia de arquitetos, porque essas são pessoas que são sábias na área de educação matemática. E eu só tenho experiência, mas eu trabalho com educação matemática no nível superior e na pós-graduação. No entanto, eu gostaria de falar com vocês sobre isso que o Júnior falou, que é problemas de verdade. Eu não vou mencionar aqui nenhum problema. Falei errado. Eu não vou mencionar aqui problema algum que já não tenha sido abordado fora da sala de matemática, fora da escola, com essas ferramentas do ensino médio. Mas o que eu vou falar aqui não é tanto de ferramentas do ensino médio, mas é da gente pensar em incorporar às nossas salas de aula uma outra postura. Por quê? Porque a maior parte dos nossos alunos não vai ser matemático. Nossos alunos vão para o comércio, vão para a confecção, vão trabalhar em serviços, vão fazer curso técnico. E para essas pessoas, a matemática vai ter que ser uma ferramenta de trabalho e que vai ter que ser usada para poder haver um exercício
pleno de cidadania. Então, eu vou começar agora com a minha palestra. O primeiro slide é... Vixe, mas já apareceu tudo. O Anselmo fez alguma coisa aqui que me deixou perdido. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Já vai chegar. Opa, não é aqui que eu quero. Ih, meu Deus do céu. Fiz tudo errado, gente, olha. Tudo errado. Desculpa. Pronto. Cheguei, na primeira. Então, aqui vocês têm o título formal, mas eu sou daqueles velhos que qualquer coisa que você pergunta, eu respondo que eu quero mesmo. Então, isto, para mim, é como é que a matemática do ensino médio pode ler o mundo. E eu estou falando especificamente para esse evento. E o Júnior deve ter citado que, como uma pessoa que trabalha com biomatemática, eu tenho trabalhado no que nós chamamos de ecologia matemática. Ecologia matemática, a diferença de ecologia com biomatemática é que, na biomatemática, muitas vezes você estuda um fenômeno isoladamente. E em ecologia, você é obrigado a estudar o fenômeno integradamente. E a ecologia matemática tem 5 divisões, 4 mais antigas e uma mais moderna. A primeira é mudanças globais, e eu confesso a vocês, com um pouco de vergonha, um pouco de raiva, que os físicos conseguem fazer isso melhor do que nós matemáticos. Depois nós estudamos dinâmicas de populações, e isso pode representar estudar populações de Aedes aegypti, os mosquitinhos da dengue, da zika, do chikungunya, pode ser população de peixes, pode ser jaú, pode ser pintado, pode ser acarazinho, pode ser praputanga, pode ser população de gente, pode ser população de... Inventa uma aí. Pode ser população de tiririca, que dá no jardim da gente. Depois, a gente pode também trabalhar com epidemiologia e com impactos ambientais. Mas, muitas vezes, a epidemiologia se mistura com dinâmica, e o impacto ambiental se mistura com mudança global. E a mudança global afeta as populações, e as populações criam impacto ambiental. Então, a gente nunca trabalha só com um desses 5 sozinhos. E é claro que o mais novo agora é uma economia da sustentabilidade, ou seja, como é que nós, na matemática aplicada, podemos contribuir para a preservação de certas regiões, preservando também as populações, inclusive as populações humanas, que vivem lá há tanto tempo, e para quem algumas coisas não são crime ambiental. Então, como que a gente trabalha com esses aspectos todos da natureza e da sociedade? A primeira coisa é que nós temos que conhecer a natureza e conhecer a sociedade. Mas como? Eu, para me formar professor, eu só estudei matemática na licenciatura. Bom, eu fiz umas matérias didáticas, pedagógicas, mas eu nunca estudei a natureza, nunca fiz ecologia, biologia de espécies, nunca estudei demografia, nunca estudei epidemias na sociedade. E então a nossa matemática, muitas vezes, é uma matemática que só existe dentro da sala de aula. Mas a matemática de que eu falo aqui não é a matemática da piada do balão. Eu vou contar essa bendita piada, mas eu espero que ninguém dê risada, porque eu fico ofendido das pessoas acharem graça, embora a piada seja engraçada, especialmente para quem não é da matemática, para quem não é da matemática aplicada. A piada é a seguinte: tinha uma cidade no Mato Grosso, chamava-se a Barra dos Índios, não chamava Barra do Bugres, chamava Barra dos Índios, e teve um concurso internacional de balões. Vieram balões do mundo todo para participar desse concurso. E, na primeira tarde, os balões todos subiram para se apresentarem ao público, com aquelas cores todas, aqueles balões todos, aquela coisa linda,
Só que o que ninguém sabia é que soprou um vento vindo lá do Chaco e pretejou o tempo e voou balão por quanto é lado, o balão, os baloneiros enxergavam embaixo, tiveram que passar a noite inteira sendo soprados ao sabor do vento. Quando amanheceu o dia, acalmou a tempestade, só que ninguém sabia onde estavam. Então havia dois no balão e um controlando a altura, quer dizer, aquele maçarico que esquenta e esfria, e o outro navegando. Aí o que estava navegando falou, baixa, baixa, acho que tem um cara lá embaixo. Aí o sujeito diminuiu o maçarico, ou seja, o ar esfriou um pouquinho, o balão foi baixando, e o cara que estava navegando gritou daqui do balão, uau! E o cara lá embaixo andando, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, fez aquele gesto assim, o que é isso? Aí o sujeito do balão gritou, aqui em cima! Aí o cara que estava andando olhou para cima e viu o balão, com os dois caras dentro. Aí ele deu um tchauzinho assim, abanou a mão e ia continuar a andar, quando o cara do balão perguntou assim para ele, onde que nós estamos? E o cara que estava andando aqui no chão, passeando o cachorrinho dele, bem cedo de manhã, coçou a barba, tinha barba, né? Coçou a barba e falou, vocês estão num balão! Aí o cara que estava no balão ficou quieto um pouquinho e falou, pô, pode subir, pode subir. E você não vai perguntar mais nada para ele? E o sujeito falou, não adianta perguntar, não, pode subir, vai embora. Vai perguntar alguma coisa mais para ele, não adianta perguntar, você não viu que o desgraçado é matemático? Aí o cara que está lá controlando o ar falou assim, mas como que dá para saber que ele é matemático? E o sujeito estava navegando e que falou com o cara lá embaixo, falou assim, bom, 3 coisas. 1, ele pensou para responder. 2, a resposta era verdadeira. 3, a resposta não serve para porra nenhuma. Bom, muita gente acha graça nessa piada e eu não acho graça, porque eu não trabalho com matemática. Aliás, eu vou falar de outro jeito. Eu só trabalho com matemática que serve para alguma coisa. E conhecer a natureza significa ouvir outras pessoas, outras opiniões e aprender novos temas sempre. Aliás, eu posso dizer a vocês que para trabalhar desse jeito, é preciso trabalhar com pessoas que não concordam totalmente com você. Bom, vamos lá. Modelagem matemática tem 4 aspectos fundamentais. Não são aspectos da modelagem matemática de fenômenos sociais e naturais. São 4 aspectos que vêm da teoria da educação de Paulo Freire. Então, a gente precisa de modelagem matemática para ler o mundo. Ler o mundo é a primeira base da teoria da educação de Paulo Freire. A segunda base é construir conhecimento dialogando. Então, você nunca trabalha em modelagem matemática sozinho. Você sempre trabalha com outra pessoa. A outra coisa que você tem que fazer na modelagem é sempre criticar esse conhecimento. E é exatamente a terceira base da teoria da educação do Paulo Freire. E para muitas pessoas, você faz 1, 2, 3 e acabou. Acabou, você não faz mais nada. Mas não. Na modelagem matemática que nós fazemos, na ecologia matemática, na biomatemática que nós fazemos, existe um 4º passo, que também é a 4ª base da teoria da educação de Paulo Freire, que é colocar a nossa ciência a serviço da comunidade. A comunidade pode ser as pessoas que moram na cidade onde está o campus, pode ser as pessoas daquela ampla região, pode ser as pessoas do estado, pode ser uma espécie de peixes, pode ser uma espécie de pernilongo, pode ser as indústrias do local, pode ser a Câmara de Vereadores. A comunidade aqui é num sentido bem amplo. Eu uso esta definição dinâmica de modelagem matemática, mas, por favor, não se enganem. Existe um infinito, possivelmente não enumerável, de definições de modelagem matemática. E eu já usei muitas delas. E eu estou usando esta daqui, hoje, agora, com vocês, porque ela me serve. Ela serve para eu colocar a modelagem matemática
nessa perspectiva que eu vou chamar aqui de freiriana. E a primeira coisa que nós temos que fazer é a gente toma contato com o problema real. Aí já começa diferente da escola, da matemática da escola. Porque num problema real, ninguém pergunta quanto vale X, ninguém pergunta quanto dá a resposta da conta, ninguém pergunta quanto custam 3 laranjas ou qual é a área do triângulo, ninguém faz uma pergunta assim objetiva. Muitas vezes, o problema chega para nós apenas como problema. Apenas como problema. E não tem as perguntas. Eu estou dando aula numa disciplina da pós-graduação. Essa disciplina se chama Modelagem Matemática. E eu dividi a turma em grupos, e cada grupo está estudando um problema. Eles escolheram o problema sem ter a menor ideia da matemática. Um grupo trabalha com a localização de banco de sangue, ou itinerário para o ônibus, que é um posto ambulante para doação de sangue. O outro grupo trabalha com poluição de um rio, aqui no estado de São Paulo. Um outro grupo vai trabalhar com a poluição marítima, porque tem gente de Maceió, tem gente de São Luís, tem gente de Maputo, que é a capital de Moçambique, e eles querem estudar a poluição nessas regiões de praia. E, bom, então esse é o problema. Aqui, nós podemos aprender muito com as pessoas da física. Parece impossível alguém da matemática aprender alguma coisa de alguém da física. Mas espero que vocês não contem para o povo da física. Mas eles fazem isso melhor do que nós. Eles conseguem simplificar o problema. Eu fico escandalizado, mas funciona. Tem cara da física que corta π com 3. Então tem π em cima, tem 3 em cima, ele corta os dois e toca em frente. E funciona. Eu, da matemática, jamais teria coragem de cortar π com 3. E eles fazem isso. Eles inventaram um troço chamado movimento retilíneo uniforme, que nunca existiu na face da Terra. Você vai dizer, não, Johnny, um raio de luz no vácuo é assim. Aí alguém fala em buraco negro e a luz faz curva. Não é. Eles conseguem simplificar. E aí, quando a gente simplifica o problema, a gente escreve o problema numa das linguagens do universo matemático. Nós vamos ver um exemplo disso aqui. E aí a gente vai resolver esse problema. Eu coloquei resolução aproximada, porque muitas vezes, para resolver o problema, a gente precisa calcular um seno, um cosseno, uma raiz quadrada, uma raiz quíntupla, um argumento à tangente hiperbólica, a gente precisa dividir por 117,98, e aí a gente tem que usar uma máquina, tem que usar a tecnologia. E a tecnologia nunca dá a verdadeira resposta. Sempre dá uma resposta aproximada. Nós vamos ver isso aqui. E não adianta eu caprichar muito aqui, porque eu já simplifiquei o problema. Então, esta aproximação, em geral, é menos imprecisa em função das hipóteses que eu usei. Aí eu tenho uma resposta matemática. Uma vez, gente, há muitos anos, nós trabalhamos com um grupo de matemáticos a serviço dos plantadores de algodão aqui na região de Campinas. Havia uma praga chamada bicudo do algodoeiro e a gente estava querendo achar uma alternativa para um veneno que é péssimo para a vida. E se você jogasse veneno no pé de algodão, na plantação de algodão, você ia acabar matando todos os insetos, inclusive os insetos que faziam a polinização. Então, a gente não podia só chegar e falar para o agricultor, não faz isso. A gente tinha que dar soluções. E uma das soluções que eles bolaram foi, será que nós não conseguimos, numa plantação retangular, plantar uma faixinha aqui em volta, onde eu planto o algodão antes? Então, eu tenho um algodão precoce aqui. E os bichinhos que estão tudo aqui esperando o algodão, quando vem o algodão aqui, quando vem aparecer os capulhozinhos no pé de algodão, esses bichinhos migram para a ponta. Aí aqui a gente arrancava esses pés e queimava tudo e matava os bichinhos, fazendo o controle biológico. Muito bem. Também não. Eles não podiam ter uma quebra de mais de,
Eu não sei quanto era, vou chutar 5% da plantação. Então, eu simplificava dizendo que a produção é equivalente à área plantada. E não sou eu que faço a simplificação. A Embrapa faz isso, o Ministério da Agricultura faz isso. A safra vai ser recorde porque a área plantada é recorde. E eu precisava dizer para os agricultores qual ia ser a largura dessa faixa para a minha perda não ser maior que 5%. Isso caiu no trinômio de segundo grau, uma raiz positiva, uma raiz negativa. E eu joguei fora a raiz negativa. Olha, gente, a raiz negativa é solução do problema matemático. Ela é uma solução. Ela é aproximada, mas ela é verdadeira. Só que ela é negativa. E eu sei que a minha resposta tem que ser positiva. Então, eu jogo fora das duas raízes que eu tenho, uma eu guardo aqui e a outra eu jogo aqui na lixeira. Aí depois eu tenho que ver se essa medida serve no problema original. No caso que nós fizemos, não servia. Porque a medida que a gente deu era uma medida maior do que uma carreira de algodão e menor do que duas. Então, não dava para o cara plantar uma carreira e meia de algodão. Então, os agrônomos é que sabiam disso aí. Então, o que a gente ia fazer? A gente teve que desistir. A gente teve que desistir desse problema expresso dessa maneira, voltar para cá, analisar o problema de novo e ver como que a gente podia analisar. Isso aqui é um intercâmbio. Até que na hora em que a gente acha uma solução, nesse caso nós não conseguimos, acontece uma decisão. Muitas vezes em políticas públicas, em regras, em leis, em estratégias. Bom, quem que faz esta coluna que está aqui, ó? Quem que cita o problema e quem que toma a decisão? Não somos nós da matemática. Quem faz isso é o nosso interlocutor. Com quem que eu já trabalhei como interlocutores? Já trabalhei com secretário de turismo na cidade de Ilhabela, por causa do derramamento de óleo em Mar Costeiro. Já trabalhei com o povo do Museu Nacional, aquele que pegou fogo, da biologia, na verdade, da limnologia, ou seja, as plantas que crescem em água rasa. Já trabalhei com biólogos, com ecólogos, com engenheiros, com engenheiro químico, com gerente de terminal da Petrobras, com vereadores e presidente da Câmara de Vereadores aqui na cidade de Paulínia. É isso aí, não tem jeito, é o freguês. Ele que fala. Isso daqui, quem faz, sou eu que sou matemático. E eu quero fazer a matemática que não é a da piada do balão. E quem faz essa parte aqui no meio, quem faz isso é o diálogo do matemático com o interlocutor, que é a pessoa que tem um problema, do matemático com o interlocutor. Aqui a gente constrói conhecimento até chegar neste conhecimento construído. Tá certo? E a gente resolve. E o que acontece aqui? Nós criticamos o conhecimento. A gente tem que ver se a solução matemática, ainda que seja uma solução verdadeira, e a solução matemática, ainda que seja uma solução verdadeira que serve, se ela resolve o problema real na sociedade. E depois, a gente coloca a nossa ciência a serviço da comunidade. Júnior, será que você poderia me avisar quando faltarem 10 minutos? Porque eu estou falando aqui de coisas de que eu gosto muito, você sabe, você me conhece. Então, e outra coisa, eu não vou usar nessa palestra problema algum com o qual eu já não tenha trabalhado de verdade. Tá bom? Então, vou pegar uma... Eu não sei como é que é em Barra do Bugres. Em Cuiabá, eu sei que muita água é tirada do rio Cuiabá. Tanto que tem época que a gente vai lá, o rio Cuiabá está lá no fundo, tá, quase que parece um córrego. Perdão, para quem não é do interior de São Paulo, córrego significa córrego. Então, mas muitas cidades tiram sua água para beber, para usar, para tratar na cidade, tiram água de uma represa. Como essa represa aqui. Olha, essa represa é muito bonito isso aqui. Parece Mojimirim, mas não é. Mas em Mojimirim tem uma represa
mais bonita que essa, claro, que fica no Sarto, onde ficam os melhores restaurantes de Mogi Guaçu, que fica em Mojimirim, claro, o que eu posso fazer? Então, como qualquer pessoa que estuda matemática está vendo, isso daqui é exatamente isso que está aqui, ó. Vocês olham para isso e vocês veem isso. Ou vocês olham para isso e vocês veem aquela represa. Por quê? Por que o matemático acha que essa figurinha aqui é aquela? Por quê? Que uma represa tem o fluxo que entra e o fluxo que sai. E é o mesmo, a hipótese simplificadora. Porque se entrar muito mais do que sai, a represa transborda. Se sair muito mais do que entra, a represa seca. A represa tem um determinado volume, que, portanto, fica constante aproximadamente. São hipóteses simplificadoras para eu dar conta de resolver um problema. Depois eu tenho o tanto de sujeira que eu estou jogando na represa, que a cidade em que eu moro joga na represa todos os dias. Sim, é isso mesmo. A gente joga todos os rejeitos da água no lugar onde a gente bebe água. Tanto que a lei hoje obriga a gente a coletar água acima, rio acima, de onde a gente joga sujeira. Porque a gente acha que essa lei obriga os prefeitos a tratarem da água que tem xixi para a gente não beber o próprio xixi. E depois, uma parte da contaminação se decompõe. Eu simplifico a minha vida e digo que a cada semana, por exemplo, 5% do poluente se degrada. Como que ele se degrada? Bom, ele se biodegrada. Ele se mistura com formas da biota, formas de vida, e ele deixa de ser poluente. Ou ele pode evaporar, e aí ele para de poluir água. Ele vai poluir o ar, hein? A poluição não vai embora. Só que ele deixa de poluir a água e começa a poluir o ar. Ele também pode ser mais pesado que a água e pode poluir o fundo, o sedimento. Aí não polui mais a água, mas ele vai poluir, sim, o sedimento. E também pode acontecer eu jogar produtos que dissolvem esse desgraçado que está aqui. Tem também a fotodegradação, a luz do sol faz isso. A degradação mecânica, se você tem cachoeira, a água batendo na pedra faz uma degradação mecânica. E eu tenho essa situação que descreve a represa. Vejam quanta coisa eu simplifiquei, mas como eu tenho informações relevantes sobre a represa. Aqui foi uma gozação, que isso aqui é uma represa, está na cara que não é, mas eu expliquei que é. E aqui são as informações que eu jogo, V o volume, F o fluxo e a degradação do poluente, que é linear. É a degradação por semana. Opa, não foi. Meu Deus. Travou. Gente do céu, dá licença. Tá aqui, vamos para baixo. Pronto. Agora, eu vou tentar modelar para vocês. Só que eu não vou fazer um modelo matemático. Eu vou tentar fazer um modelo na linguagem portuguesa. Tá certo? Vamos ver se vocês concordam comigo. A quantidade de poluente na semana que vem. Por que eu quero saber quanto poluente vai ter na semana que vem? Porque eu quero tirar água aqui para a comunidade consumir. Para fazer arroz, feijão, escovar o dente, tomar banho, lavar a calçada, que não pode, etc, etc, etc. Então, qual vai ser a quantidade de poluente na semana que vem? Bom, vai ser a quantidade de poluente que tem hoje, menos o que vai embora com o fluxo do rio, menos a quantidade que se degrada e mais o aporte semanal. Vocês concordam? Qual é a quantidade de poluente que eu vou representar por C índice N mais 1? Ou seja, a contaminação na semana que vem. Bom, eu tenho a contaminação que já está aqui. Dessa contaminação, eu tenho que tirar o que sai do fluxo.
tenho que tirar o que se degrada e tenho que acrescentar o que está sendo jogado dentro da represa pela comunidade onde eu moro. Travou de novo. Eita ferro! Bom, consegui passar. E aí eu falei isso em português. Espero que vocês concordem comigo. Então, eu já tenho uma formulação desse problema, mas essa formulação ainda não está numa das linguagens do universo matemático. Eu vou fazer um pequeno parêntese, gente. O Fernando Pessoa tem um poema muito lindo em que ele fala que ele encontrou com os pregador das verdades dele. Então, gente, eu estou pregando verdades minhas. Essas não têm que ser verdades para vocês. Então, eu ficaria muito mais à vontade se alguém que não concorda com alguma coisa mandasse no chat um recado para o professor Júnior Soares e ele me interrompe e fala, alguém está reclamando disso. Fica muito mais fácil. Acho que fica mais interessante também. E vocês não têm por que acreditar em mim. Aliás, pelo contrário, vocês devem criticar o que eu estou tentando construir aqui. A obrigação do aluno é criticar esse conhecimento. Essa é a obrigação. Eu falava para os alunos, eu não sei se eu cheguei a falar para o Júnior, mas na Bíblia está escrito, bem-aventurados os que não viram e creram. Mas quando quem assiste aula comigo, ou me ouve dar uma palestra, bem-aventurado é aquele que ouve, que vê e que mesmo assim não acredita. Porque professor, você sabe como é que é professor, né? Muito bem. Então, aqui travou de novo. Travou de novo. A culpa só pode ser do Anselmo. Eu, hein, Rosa? Não é possível uma coisa dessas. Será que eu estou demorando muito? Bom, em outras palavras, tem que clicar 8 vezes. Agora eu vou escrever numa das linguagens do universo matemático. A poluição na semana que vem, ou seja, a quantidade C na semana N mais 1, é igual à contaminação que está lá hoje, a contaminação na semana N, menos o que sai no fluxo. Ora, a quantidade que sai no fluxo é dada pela fração a fluxo sobre o volume. Vou tentar ver com vocês o seguinte. Suponha que eu tenho uma represa e em cada semana sai metade do volume dela. Então, na hora que o poluente estiver dissolvido aqui, em uma semana vai sair metade do poluente que está dissolvido. Como é que eu cheguei a essa metade? É F sobre V, que vai dar 1/2. Então, metade da poluição que tem essa semana vai embora no fluxo. Uns 5% é decomposto, pelas várias degradações, fotodegradação, biodegradação, degradação mecânica artificial, e mais o que é jogado nessa represa. Vamos supor que tem uma fábrica de gente, me ajuda, uma fábrica de goiabada. Então, tem uma fábrica de goiabada e toda semana ele está jogando aquele resto de porcariada que ele mistura na goiaba, a casca, é tudo aquilo. Ah, não, a casca usa para fazer goiabada cascão. Então esquece a fábrica de goiabada. Vamos botar um curtume. Pronto. Ih, o mal sumiu. Um curtume. Então tem o curtume do seu Nezinho que contrata 12 famílias e acaba dando emprego direto para essas 12 famílias e emprego indireto para mais umas 28 pessoas. E aqui está essa expressão. Muito bem. Gente, eu sou matemático. Eu comecei a estudar matemática em 1967. Então, o que faz um matemático quando vê CN aqui e CN aqui? Principalmente professor no ensino médio. Ele, põe CN em evidência. Então, eu vou ter CN que multiplica 1, menos F sobre V, menos D, fecha parênteses, vezes CN, mais que, ou seja, se eu disser que 1 menos F sobre V menos DR, então isso daqui passa a ser uma equação escrita dessa maneira. CN mais 1 é igual a R vezes CN mais Q. Vocês vão dizer, não, Johnny, isso é simples demais. Isso é simples demais.
Eu já volto a esse comentário de vocês. Essa equação envolve Cn mais 1 e Cn. Então, ela é chamada de uma equação de diferenças de primeira ordem. Isso é matéria do ensino médio? Gente, é. A gente não trabalha com esse tipo de sequência no ensino médio porque a gente não quer. Eu vou andar para frente. Eu já volto aqui. Eu vou contar duas histórias para vocês. Uma é uma fábrica que fazia peças, para uma fábrica que fazia peças, para uma fábrica que fazia peça, para uma fábrica que montava aparelho, para uma fábrica que montava avião, chamado Embraer, lá na cidade de São José dos Campos. Só que lá não era uma represa, era uma pedreira. O que é uma pedreira? O pedreira é uma rocha muito grande, que a gente vai, quebra, aí a gente tira todo aquele cascalho e vai fazer asfalto, numa estrada vicinal, lá numa cidade do Mato Grosso chamada Barra do Bugres. É assim. Não tem fluxo entrando e saindo. Aliás, aquele buraco era vazio. Quem encheu de água foi a natureza. E as represas são muito profundas. Quando eu mergulhava, eu frequentei muitas vezes uma pedreira que tinha 120 metros de profundidade. 120. Eu encontrei Kombi, geladeira, fogão, moto, uma tranqueirada que não acabava mais. E não tem fluxo, ou seja, a poluição não sai pelo fluxo. E o que eles jogavam lá eram metais e plásticos que não se degradam, não tem uma planta que absorve. Então, o R era igual a 1. Vocês lembram do R? Vamos ver aqui. Lembra do R? Se não tem fluxo e não tem degradação, ou seja, F é 0 e D é 0, o meu R é 1 menos 0. Então, R é 1. Então, a hora que eu chego nessa equação, eu tenho Cn mais 1 é igual a Cn mais Q. O que é isso aqui? Isto, gente, é uma progressão aritmética. E vocês acham que os alunos têm que aprender a progressão aritmética para poder passar no vestibular da Unemat? Não é. O Ministério Público usou exatamente essa progressão aritmética para fazer uma estimativa do material que estava jogado dentro dessa represa depois de, 110 semanas. Não vamos achar muito ruim com a represa, não, porque é muito fácil dizer, esses lazarentos que jogaram todo metal pesado e plástico dentro da represa, que a represa não é mais natureza. A represa já é natureza degradada. A gente já tinha chegado lá e já tinha arrebentado toda aquela rocha que fazia parte da natureza. A gente arrebentou com ela para poder fazer uma situação mais fácil para nós. Então, quando a Kombi com o Avan, com as vacinas contra a Covid, tiver que passar numa estrada asfaltada e chegar no seu destino, vai ser graças ao sacrifício da natureza. Não, eu não sou a favor, eu sou a favor da preservação. Mas há regras que a gente não pode apontar o dedo acusatório. E há um outro caso verídico, que é uma represa onde não tinha o curtume jogando água. A única coisa que aconteceu foi um desastre. Então, nessa cidade de Guaianazes, onde fica a fábrica de papel Guaianazes com Z, olha, gente, eu vou dizer para vocês procurarem esse acidente no Google, Guaianazes. Uma represa cheia de poluente arrebentou rio acima. A gente fala amontante, quer dizer, para cima. Rio acima. Ela arrebentou e chegou uma mancha enorme numa represa. E aí essa represa rio abaixo, a jusante a gente fala, essa represa rio abaixo ficou totalmente contaminada. O que é zero? O que é zero? O que não é zero? O que não é zero é o F e o D. O F e o D não são zero. Então o R vai dar um número e vai dar um número menor que 1. O que é zero é o quê? Porque nessa represa em Guaianazes, ou lá no acidente da Samarco, ninguém ficou jogando mais. A represa arrebentou, e aí foi parar numa outra represa, numa outra represa, e isso aqui emporcalhou o Rio Doce.
o acidente em Guaianazes emporcalhou todo o rio Paraíba do Sul. Então, este acidente em Guaianazes deu uma progressão geométrica, que também não é uma coisinha que a gente aprende, passa no vestibular e esquece para o resto da vida. Esta foi a regra usada pelo Ministério Público para estimar o tempo que demora para o poluente, aspas, ir embora. Fecha aspas. E ele vai embora mesmo, viu? Então, mas o mais comum é nós termos essa equação que está aqui, ó. Esse CN, eu passei para cá, por isso ficou 1 menos F sobre B. Eu escrevi desse jeito, porque isso aqui chama equação de diferenças, porque ele é expresso como uma diferença desta semana com a semana que vem, em função do que eu tenho nesta semana. Mas, em geral, isso aqui é uma progressão que, ao mesmo tempo, é geométrica e aritmética. É uma progressão mista. E você vai dizer, Johnny, você está dando aula na universidade desde 71, você não sabe nada do ensino médio. Progressão mista não faz parte do programa. Não. Mas poluição, onde eu moro, faz parte do programa. E nos temas transversais, eu posso e devo colocar isso aqui, não como uma teoria matemática a ser estudada. Isso deve aparecer quando eu pegar um Excel, colocar a poluição 0 aqui, faço essa conta, calculo o C1. Coloco o C1 aqui, faço essa conta, calculo o C2. Coloco o C2 aqui, faço essa conta, calculo o C3. E eu vejo como se comporta a poluição nessa represa ao longo do tempo. E sinto muito, gente. Isso é do escopo do ensino médio, especialmente com os temas transversais. Aqui eu tenho 2 gráficos que eu fiz com um software muito adequado. Ele se chama MATLAB, mas hoje existe o equivalente ao MATLAB, que é um software muito caro. Ele se chama Laboratório de Matemática, Math Laboratory. E aqui eu tenho, se eu tenho um aporte, a poluição não cresce indefinidamente, como se fosse uma progressão aritmética. Por causa da parte mista, ou seja, da parte geométrica, e a razão é menor que 1, isso aqui tende a um comportamento de estabilidade ao longo do tempo. Será que estabiliza? Eu não estou perguntando quanto vale X. Eu não estou perguntando qual o valor de duas dúzias de laranja. Não. Eu estou fazendo uma pergunta que faz o cara lá, que faz o vereador. Se a gente não fechar a fábrica de São Nezinho, no ano que vem, essa poluição vai estar em quanto? E aqui, se não tem aporte nenhum. Ou seja, se eu jogasse resto de casca de goiaba numa pedreira que foi inundada. E aqui a poluição, numa represa qualquer, e a poluição aqui vai para 0. Esquece tudo que está escrito aqui, mas o que eu queria saber é, será que existe um valor para o qual a poluição se estabiliza? Para quem que eu pergunto isso aí? Gente, eu pergunto para a álgebra. Chego na casa dela, não tem campainha, bato palma, plá, de casa, dona álgebra, será que tem o valor de D? Eu falo, entra aqui, meu filho, vamos ver. Ela diz que, vamos supor que Cn mais 1 estabiliza. Então, o Cn mais 1 vai para D. E o Cn também vai para D. Então, eu faço essa conta, que é álgebra, e eu acho esse resultado que está aqui. Eu acho que esse D é dado por Q vezes V sobre F mais dV. Tá bom. Então, a poluição vai se estabilizar com esse resultado. Então, daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou ter uma poluição desse jeito. E o que essa equação diz para a Secretaria do Meio Ambiente da cidade? O que essa equação diz para os vereadores desta cidade? Que eu vou ter esse valor e eu faço a conta. Gente, mas esse valor é muito grande. Como é que faz para diminuir esse valor? Bom,
Se você for perguntar para o pessoal lá da Câmara de Vereadores, se você for perguntar para o pessoal da secretaria, como é que faz para diminuir? Ah, faz isso, faz aquilo. Agora pergunta para um matemático. Chega para um professor lá e pergunta para o matemático, professor, como é que faz para diminuir o valor de uma fração? E o professor vai falar, você faz duas coisas. Ou você diminui o numerador, ou você aumenta o denominador. 1/3 é menor que 1/2. Por quê? Porque você aumentou o denominador. 1/5 é menor que 1/3. Por quê? Porque você aumentou o denominador de 3 para 5. E 2/3 é maior que 1/3. Por quê? Porque você diminuiu o numerador. Bom, mas diminuir o numerador pode ser feito de duas maneiras. Uma, eu posso diminuir o Q ou posso diminuir o V. Mas o V está no denominador também, então vai diminuir em cima, embaixo, eu não sei como é que fica. Então, vou deixar quieto. Eu vou diminuir o quê? O que é diminuir o quê? É diminuir o tanto de poluição que eu jogo na represa. É claro, é óbvio. O que não é óbvio é que se eu aumentar o fluxo, se eu aumentar o fluxo, é aumentar o F, diminui esse valor. É interessante isso, que nós damos uma resposta com 3 minutos de análise matemática que o povo lá da bioquímica, da política, da Secretaria do Meio Ambiente vai discutir durante 3 dias. Se eu conseguir... E como é que eu aumento o fluxo? Uai, eu tiro uma tábua da represa que fica rio acima, de maneira que corra mais água. Tá certo? É assim que eu faço para diminuir. Agora, o volume. Se eu diminuir o volume, eu diminuo o volume vezes uma quantidade de poluente por semana, que é o numerão. E aqui é o volume vezes uma pequena porcentagem que se decompõe. Lembra que D é a taxa de degradação. Então, ao diminuir o volume, eu automaticamente diminuo, sim, o valor assintótico. E isso significa que o que muitas vezes é feito é que os engenheiros tiram uma tábua da própria represa. Aí o volume fica menor e a poluição realmente diminui. Agora, isso serve para alguma coisa, para alguma prefeitura? Como é que seria o comportamento se, em vez de eu jogar contaminante, semana sim, semana não? Ou seja, se eu jogasse errado, aqui, ó, desculpa, alguma coisa aconteceu aqui. Se a cada 2 semanas, não, esquece, não, antes, aqui é que se eu jogar toda semana, aqui é se eu jogar toda semana. Aqui eu tenho a quantidade poluente e aqui eu tenho a semana. Então, aqui é quando eu jogo o quê? Aqui é a semana que eu não jogo. Aqui é a semana que eu jogo o quê? A semana que eu não jogo. E aqui fica, eu sou um caipira de uma cidade chamada Mojimirim, no interior de São Paulo, e a gente que fala, a represa fica a poluição da represa fica nesse sobe e desce aqui. Isso significa alguma coisa? Sim. Se o nível de poluição abaixo do qual eu posso tirar água para consumo humano, se 90,5 é o limite, então, durante esse período que está aqui, ó, vamos baixar aqui com a reta, durante esse período aqui, eu posso tirar água e armazenar água. Agora, durante esse período aqui, não adianta tirar água. Ou, durante esse período aqui, só se eu tratar da água. Então, isso aqui dá informação. E essa oscilação pode não ser entre 90,3 e 90,8. Pode ser uma oscilação muito maior. Mas aí eu fiz. Será que tem diferença de eu fazer... e aqui está escrito errado. É o seguinte. É que, em vez de eu jogar se eu jogar semana sim, semana não. Gente, eu não sei o que eu fiz aqui que está tão mal escrito. Assim, ó. Se eu jogar contaminante, semana sim, semana não. Então, em vez de jogar outra semana eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar que unidades de poluição dentro de um tanque. A prefeitura faz um empréstimo no BNDES, constrói esse tanque e eu jogo a poluição nesse tanque
E quando chega na segunda semana, aí eu jogo 2Q. Então, semana sim, semana não. Bom, devia ser semana não, semana sim. Eu estou jogando contaminante na água. É esse gráfico que está aqui. Semana sim, semana não. Semana sim, semana não, etc, etc, etc. Bom, será que dá diferença se eu jogar 2 semanas não, numa semana 3Q? Agora eu faço um tanque maior. Eu guardo 2Q. Como é que fica aqui? Eu jogo 0, jogo 3Q. Jogo 0, jogo 3Q. Jogo 0, jogo 3Q. Então, será que tem diferença desse gráfico para esse gráfico? O jeitão é o mesmo, Johnny. Não vai fazer diferença. Bom, em primeiro lugar, onde que a gente faz experiência com essas coisas? Não é na represa. Não é com a água que as pessoas que moram nessa comunidade vão beber ou vão usar para fazer arroz e feijão, para lavar salada. Não é. A gente faz isso no modelo matemático. Você pode fazer o desastre ecológico que você quiser dentro da matemática. Então, o lugar de fazer experiência é com o modelo matemático. Desculpa, deixa-me voltar aqui e vou falar para vocês. Aqui, eu tenho uma oscilação entre 90,3 e 90,8. E aqui? Eu tenho umas... Opa! Mudou, gente. Mudou. A minha oscilação não é de 90,3 para 90, quanto que era? Eu acabei de falar, já esqueci. Não, a oscilação está entre 89,3, sei lá, 89,3 e 90,4. Mas olha quanto tempo isso aqui fica menor que 90,5. Lembra que 90,5 era o limite no qual eu podia tirar água? Agora eu posso tirar água o tempo todo. Por que que eu mudei a estratégia? Mas essa experiência deu certo na matemática. Eu vou ter que fazer uma experiência agora no campo. Mas primeiro a gente faz a experiência na matemática. Por quê? Que a matemática simplificou o problema. O que ela simplificou? O fluxo é constante? Não é. A mistura do poluente na água se dá instantaneamente. E a degradação é igual. Está chovendo, faz sol, é tempo de seca, é tempo de chuva. A degradação é sempre a mesma, tempo de frio, tempo de calor. Então, são hipóteses que simplificam. Não interessa. A gente faz experiência aqui e a gente pode, depois que tiver uma solução aqui, a gente pode ir para outros lugares. Tá certo? Deixa-me ver, eu estou falando faz 10:06. Eu estou falando faz 1 hora? Pelo amor de Deus, Júnior, estou falando faz 1 hora? Meu Deus do céu. Eu vou falar muito rapidamente sobre plantações perenes. Existem certas plantas que elas mesmas soltam sementes, elas morrem, mas as sementes ficam por 1 ou por 2 anos debaixo da terra. Cada planta produz delta sementes. Está aqui. Então, as plantas deste ano vão produzir delta sementes. Elas têm que sobreviver a um período de seca e a alfa delas germina e vira planta. Mas não são só as sementes desse ano que vão dar planta o ano que vem. As sementes das plantas do ano passado produziram delta sementes. Essas delta sementes têm que sobreviver a um período de seca. Elas têm que estar entre as que não germinaram. Alfa germinou, alfa ficou na terra. Das que ficaram na terra, beta germinam. E tem que sobreviver a mais um período de seca. Então, essa equação passa a ser uma equação de diferenças de segunda ordem. Pn mais 1 é dado em função de Pn e de Pn menos 1. Quer dizer, para esse tipo de plantação, eu ponho P0 aqui, P1 aqui, e calculo P2. Agora eu ponho P2 aqui, P1 aqui, calculo P3, calculo P4, P5, P6 até daqui a 10 anos.
É perfeito? Não, não é. Mas a gente pode tirar lições daqui. E eu vou fazer aqui um grafiquinho com a sobrevivência da planta sendo de 15%. E o que está acontecendo com essa planta? Ela permanece aqui. Ela continua. Ela sobe de 3.000 pés, ela está subindo aqui para 5.000 pés. Ela variou entre 5.500 e 4.500, mas ela vai continuar oscilando assim. Mas vamos supor que essa planta... gente, desculpa, eu não vou atender, deixa eu tocar. Vamos supor que essa planta... Eu vou tirar o telefone do gancho. E depois eu vou tirar o telefone do gancho, depois eu vejo quem telefonou. Então, essa planta aqui vai aumentar. Então, são aquelas flores que existem na beira da estrada. Eu não sei se nessa região aí vocês têm uma flor que a gente aqui chama de flor de São João. Ninguém planta aquela flor. Todo mundo, ela se planta sozinha. Aliás, aqui na nossa região ainda tem flor de São João, embora já esteja na segunda quinzena de outubro. Agora, eu vou executar... Vejam, tem essa flor. Essa flor é importante? Não sei. E se essas flores que existem perto da plantação têm o pólen de que os insetos precisam para que eu consiga fertilizar a plantação? Se eu consigo fazer mistura de pólen? Se eu consigo parcialmente manter viva uma espécie de insetos que vai fazer a polinização? Se eu tenho essas plantas na beirada do meu cultivo, e se eu usar um veneno e esta mortalidade cair para 14%, olha o que acontece com a planta. Ela some. Mas 1% é muito, né, Johnny? Tá bom, 0,5%. O que acontece se em vez de 15% a sobrevivência for de 14,5%, a planta vai para a extinção. Não tem jeito. Não tem jeito. Daqui a alguns anos, nós não teremos mais essa planta. Bom, mas espera um pouquinho só. Vocês concordam comigo que isso daqui dá para colocar no Excel? Eu faço essa conta. Aqui vai dar delta, que multiplica sigma ao quadrado, que multiplica beta, que multiplica o menos alfa. E aqui vai dar sigma, que multiplica alfa, que multiplica delta. Eu ponho esses números no Excel, ponho esses números no Windows. É bom porque assim os nossos alunos aprendem a usar planilha, que eles certamente vão usar se não forem fazer pesquisa em matemática pura. E eles põem isso aqui e ele conta toda a história. Então, se tem uma casa da agricultura na cidade onde você vive, que é para dar assessoria aos agricultores, você pode conversar com os agrônomos e trabalhar com esse tipo de situação, de você estar entre uma planta que sobrevive e uma planta que desaparece. E eu preciso saber se essa planta é essencial para a comunidade, ecologicamente falando, ou não. Aqui são alterações que a gente faz usando essas equações que dá para calcular no ensino médio. E aqui eu fiz um problema com baleias, pondo que as baleias não estão parindo todo ano, elas estão parindo de 3 em 3 anos. Então, eu vou pegar as baleias que tinha no ano retrasado, dividir por 2, porque só as fêmeas têm filhote, cada fêmea tem, em média, delta filhotes, ela tem que sobreviver do ano retrasado para o ano passado, do ano passado para esse ano, e desse ano para o ano que vem. Então, ela tem que sobreviver a 3 invernos. Inverno é o tempo da caça da baleia, o verão, sei lá que eles saem para caçar baleia. E as baleias que existem hoje e que não foram caçadas. Isso é uma equação de terceira ordem. Eu conhecendo B0, B1 e B2, eu calculo B3. Aí eu coloco B1 e B3, calculo B4. Aí eu coloco o B2 e o B4, calculo B5. E eu já esqueci como é que é, mas eu vou fazendo assim e eu faço no Excel. Não quer fazer no Excel, gente? Faz na calculadora. Pega esse número que está aqui,
esse número aqui dá, sei lá eu, 0,817, esse número aqui vai dar 0,93, e faz a conta na calculadora com os alunos. E aí eu estou usando a matemática, uma matemática que eles conhecem, e eu estou fazendo uma ferramenta que foi usada para chegar a essa conclusão. Olha, com uma sobrevivência de 87,5%, a população de baleias deveria estar aumentando. Partindo aqui de 600 baleias, que é quantas baleias azuis havia neste planeta até uma certa década do século passado, eu acho que é até a final da década de 80, havia 6.000 baleias, e eles proibiram a pesca. Então, com uma sobrevivência de 87,5, a população de baleias volta a crescer. Essa população de baleias já está em torno de 6.000 baleias. De 6.000 baleias, só porque parou a pesca. E aqui está o que acontece com a pesca quando você faz a pesca fixa. O que é a pesca fixa? É que se você não encher o isopor, você não volta para casa. Então, aqueles navios baleeiros saíam com um monte de barquinho pequenininho, cada um pescava uma baleia, trazia até o barco matriz, e lá eles arrebentavam a baleia, tiravam óleo, cortavam que não sei o quê, ia guardando na geladeira, e só voltava para casa com a geladeira cheia. E se deixasse essa pesca continuar, o que ia acontecer, nessa hora que está aqui, a minha população teria ido para a extinção. Podia ser que sobrevivesse uma ou outra, mas comercialmente essa espécie estaria extinta. Bom, eu acho que eu tenho que parar por aqui, gente. Eu ponho que se a gente estiver mexendo com população de pessoas, ou de ratos, ou de pernilongos, ou de Aedes aegypti, a gente teria que trabalhar, talvez, com equações diferenciais que não são de interesse do ensino médio. Mas, em poluição, por exemplo, as informações, em populações e em poluição, as informações são discretas. O IBGE dá a população brasileira do ano passado e nesse ano. E vai dar a população do ano que vem. Mesmo que ela esteja sempre crescendo, a gente considera que a população brasileira esse ano é 213 milhões. Embora ela esteja crescendo, a gente usa a informação discreta. É como a poluição num rio, no Rio Paraguai. Vai lá a Secretaria do Meio Ambiente medir toda quinta-feira à tarde, se tiver álcool na Kombi. Então, embora seja contínua, a informação é discreta. Então, nós temos que usar a modelagem discreta e ela ainda é muito usada. E tem mais, é uma linguagem que a Câmara de Vereadores aceita. Eu vou contar só uma historinha para vocês. Júnior, por favor, interrompa. Quanto tempo eu tenho? Ixi, Maria, acho que o Júnior dormiu. Não, Anselmo, você pode entrar e me falar quanto tempo eu tenho? Oi, Johnny. Mais 10 minutos, fica à vontade. Não, mas 10 minutos? Não, você está exagerando. Fala a verdade. É verdade. Ô, gente, se não for, vocês me desculpem, viu? Então, vamos lá. É verdade. 10 minutos. Eu vou contar uma história que, para mim, é muito importante. Em 1927, foi descrito o que eu vou falar para vocês. Hoje, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Por quê? Naquele tempo, não. Foi preciso que a matemática contasse a história para todo mundo. Os pescadores pescavam e iam atrás de pescada. Mas quando eles pescavam, o tubarão pesca muito melhor que a gente. Porque ele cheira onde está o peixe. E a gente tem que procurar aqui, procurar ali e tal, vai na ceva, enfim, um monte de coisa. Mas o tubarão pesca muito melhor. Então, cada vez que o pescador consegue jogar a tarrafa, no mar, né? Não é a tarrafa, é a rede. O pescador
trazia tubarão junto, porque ele não queria pescar. Lá, e no Mar Adriático, onde aconteceu essa história verdadeira, o Mar Adriático tem muito tubarão. E o pescador, sem querer, pegava tubarão junto com o peixe. Isso a gente sabe porque conversou com os pescadores. Tá certo? Oh, meu Deus do céu! Faltou uma coisa aqui. Ah! Faltou isso aqui. Faltou isso aqui. Ó, é isso aqui. Eu pulei esse slide aqui. As populações não existem isoladas umas das outras. E esses dois, esse aqui era um biólogo que sabia muita matemática, isso aqui é um matemático. Humberto d'Ancona e Vitor Volterra fizeram esse estudo que eu vou descrever para vocês. E Arthur Lotka, que é um dinamarquês, fez com espécies no laboratório. Ou, como dizem os biólogos para a gente, isso aqui foi feito em vivo, isso aqui foi feito in vitro. Isso aqui foi medido na natureza, isso aqui foi medido no laboratório. E o que provocou esse estudo feito pela grande indústria da pesca na cidade de Trieste, no nordeste da Itália? Foi que durante a Primeira Guerra Mundial, e os combates navais foram muito intensos naquele braço de mar ali, chamado Adriático, que fica entre a Itália, a Grécia, a Tchecoslováquia, Montenegro, a Sérvia, né, a Albânia, a Bulgária, todos aqueles países lá. Então, o que aconteceu durante a guerra? Parou a pesca. Parou a pesca. Então, eles pararam de pegar a pescada. E daí, o que aconteceu com a população de pescada? Aumentou? Não, não aumentou, não. A população de pescada diminuiu. A gente parou de pescar e a população de peixe que a gente pescava diminuiu. Como? Quem que explica isso aí? A matemática. A matemática explica isso aí. E eu vou passar por aqui e eu vou dizer o seguinte: o que o Vitor Volterra fizeram com as informações dos pescadores e que o Arthur Lotka fez com as informações do laboratório é que, quando a gente estuda a população de peixes, não dá para a gente estudar a população de peixe sem estudar a população de tubarões. E quando a gente estuda a população de tubarões, não dá para estudar a população de tubarões sem estudar a população de peixes. Por quê? Porque se tiver muito tubarão, eles comem muito peixe. Então, além de eu pescar, tubarão come muito peixe. E se tiver pouco peixe, os tubarõezinhos não conseguem sobreviver. Então, esse modelo aqui é um modelo, deixe-me passar para cá, esse modelo aqui, ó. Faltou um parênteses aqui, desculpa. Esse modelo aqui diz o seguinte, que a população de peixes da próxima vez vai ser a população de peixes desta vez, mais os peixinhos que nascem e menos os peixes que morrem. Só que eu fiz a mortalidade de peixes variar com tubarão. Quanto mais tubarão, mais peixe morre. Tá claro? Faltou um parênteses aqui, desculpa. E tubarão? Ora, tubarão ano que vem vai ser tubarão esse ano, menos os tubarões que morrem, mais os tubarões que vivem, que vingam. Mas tubarão, para sobreviver, precisa de peixe. Se tiver muita pescada para o tubarão comer, ele sobrevive. Se não tiver, ele não sobrevive. Então, isso aqui é durante a guerra, sem pesca. Durante a guerra, sem pesca. Sem pesca. Então, o que eu tenho? Eu tenho minha população de pescadas variando aqui em torno de, 30 mil pescadas por quilômetro quadrado de mar Mediterrâneo, naquela região. Tá certo? Aqui, ó, eu começo com 50 pescadas e 25 tubarões. É muita pescada, então os tubarões começam a comer. As pescadas aumentam um pouquinho até aqui, ó, até uns 52,5. Aí a pescada começa a diminuir, mas ainda tem bastante pescada e o tubarão está crescendo. Aí chega aqui, tem tão pouca pescada, abaixo de 28, que o tubarão também diminui.
E diminui, pescada diminui, só que aqui tem tão pouco tubarão que a pescada consegue continuar a aumentar. E aí eu tenho esse ciclo sendo desenvolvido. E a população de pescada oscila em torno de 30, e aqui eu tenho a população de pescadas que começa nos 50 e oscila em torno de 30. E aqui em verde eu tenho a população de tubarões que também oscila. Agora, eu vou pegar o modelo com pesca. Então, além de ter os peixes que nascem, menos os que são comidos pelos tubarões, eu tenho que colocar menos a proporção de peixes que é pescada. E tubarão, além dos que morrem, de morte morrida, tem os que sobrevivem porque tem bastante peixe, mas eu tenho que botar menos os tubarões que caem na rede. Então, eu tenho uma proporção de tubarões que caem na rede a cada unidade de tempo. Então, eu vou lá pegar o gráfico com pesca. Ah, Johnny, deu igual. Deu, é. Antigamente, as minhas pescadas oscilavam em torno de 30 e os meus tubarões oscilavam em torno de quem? Oscilavam em torno de 30 também. Agora, sem a guerra e com a pesca, a minha população de pescada começou a oscilar em torno de 40. E a população de tubarões começou a oscilar em torno de 20. Então, hoje a gente explicou isso para a biologia. Ninguém sabia. Hoje é óbvio porque a gente explicou. Porque a gente foi capaz de ler o mundo e entender o que estava acontecendo. O modelo é bom? Não, não é bom. Pode acontecer muito mais coisa com pescada, com tubarão, com pescador, pode acontecer muito mais coisa. Mas o que nós sabemos é que quando você tira o predador, a presa aumenta. Isso é importante, Johnny? É. Isso é importante? Bom, isso aqui eu vou pular porque não vai dar tempo. Isso é importante? Depois eu falo. Um dia o Júnior me convida, eu dou um mini curso sobre isso aqui. E aqui também é presa predador e competição, mas até a matemática modelar, isso aqui não era compreendido. E eu vou tentar mostrar para vocês uma situação aqui, eu vou usar o mesmo gráfico, mas é uma metáfora. Eu tenho um plantador que faz um controle biológico, ou seja, ele controla a larva da soja com um determinado fungo. E com esse determinado fungo, ele consegue manter a produtividade em, digamos, 80%. Tá bom. Agora, chega um cara que vende Roundup para ele, Deus nos livre, guarde e proteja, amém? E diz, olha, com esta variante aqui de Roundup para soja, a gente garante matar mais 80% da praga. Então, o plantador pensa, eu já matei 80% com o meu controle biológico. Joaninha, por exemplo, para comer pulgão. Eu controlo 80%, sobra 20%. Desses 20%, se eu matar 80% desses 20%, eu vou ter uma perda de 4%. Então, ele aplica os dois. Mas o que acontece quando você aplica os dois? A sua praga, em vez de oscilar em torno de 30, oscila em torno de 40. E o seu controle biológico, em vez de oscilar em torno de... Eu já esqueci de novo. Em vez de oscilar em torno de 30 e pouco, ele vai oscilar em torno de 20. Então, quando você aplica o agroquímico, junto com o controle biológico, você interfere na predação do controle biológico, você aumenta a praga. Até a gente contar a história, ninguém sabia. Ninguém sabia. Agora, as pessoas sabem. Então, aqui eu fiz com represa. Com represa, dá um sisteminha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equações, só que eu fiz isso, gente, para o Rio Paraíba, com 99 equações. Mas é a mesma coisa. Se eu tiver uma feira de ciência, pode fazer com 5 só, pode fazer com 4. Eu só não quero que faça com 3, porque vai que algum aluno resolve calcular o determinante desse troço, que deve ser proibido por lei. E aqui eu tenho
após muitas semanas, o nível de poluição, e eu tenho um sisteminha aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 200 represas. E eu tenho, cada cidade está jogando uma quantidade de poluição, e a minha pergunta é, isso estabiliza? A gente cai nesse sisteminha, e também eu posso trabalhar com o rio. Desculpa, gente, eu não sabia que esse negócio ia fazer assim. Agora ele trava e nunca mais funciona. Travou. Bom, aqui eu tenho uma passagem poluente que entra em A, que sai de A entra em B, que sai de B entra em C, que sai de C entra em D, que sai de D entra em E e que vai embora. E eu tenho o Q5, o que eu jogo na parte E do rio, Q4, Q3, Q2, o Q1, que eu jogo nessa parte do rio, e tem a parte que se degrada também. E a gente fez isso, como eu falei para o Rio Paraíba, deu esse sisteminha que está aqui, também dá para resolver no Excel, porque ele não é resolver um sistema 5x5, ele é uma matriz vezes um vetor somado com outro vetor. E aí, então, eu consigo... O que é isso aqui? Bom, enfim, eu consigo trabalhar com isso aqui com Excel. E eu tenho certeza que vocês conseguiriam trabalhar isso com os alunos do ensino médio, bastando pegar gente que mexe com Excel. Desculpa. Então, aqui estão os resultados só para o sisteminha 5x5. Como eu falei para vocês, eu usei o sisteminha 90x90. Aqui foi um acidente que a gente estudou para a Petrobras, que aconteceu em Manaus, fica aqui na margem direita, e o óleo, pelas medidas que nós fizemos, o óleo foi todo parar nessa parte que não era poluída, mas já foi embora, e a gente trabalha, tá certo? Isso aqui é a parte final da palestra. Tem muita coisa para fazer, para a gente colocar a serviço da comunidade. Como que a gente coloca a serviço da comunidade? A gente é obrigado, quando faz modelagem, é obrigado a aprender matemática, é obrigado a conhecer o contexto em que faz a aplicação, a gente aprende sobre o problema, não dá para você fazer matemática nesse nível sem aprender. O professor Ademir Donizete Caldeira, até pouco tempo atrás, era o pró-reitor de graduação da Universidade Federal de São Carlos. Chegou nas escolas e, em 4 turmas do 6º ano, falou: qual é o pior problema de vocês aqui? E as crianças falavam para ele o pior problema. Aí ele ia melhorando, até que só tinha um problema só. E aí ele estudava aquele problema. E ele nunca foi capaz de dar só o programa daquele ano. Ele sempre adiantou. E a gente aprende sobre o uso de modelos e a gente aprende sobre o prestar serviço à sociedade, sobre o comprometimento com a sociedade. Bom, a gente faz matemática por quê? Para ficar rico? Não, não é. A gente faz matemática para ficar famoso? Não é. Imagina alguém que vai assim, e o que você faz? Eu sou professor de matemática. Professor, posso fazer uma selfie com você? Não, se o cara falar assim, eu sou reserva do time do Cuiabá, eu vou fazer uma foto com você, o Cuiabá está indo tão bem no campeonato, na Série B, mas ninguém vai convidar você para passar um final de semana em Ilha de Caras. Não vai. Mas a nossa ambição é muito maior. A gente quer mudar a história. Isso faz da gente pessoas muito mais ambiciosas. A gente quer fazer diferença. Gente, então bora. Como matemáticos e estudantes de matemática, bora mudar esse mundo. Porque o mundo precisa. E é nós. Gente, muito obrigado pelo privilégio de estar com vocês hoje. Eu achei que fosse Cuiabá, por causa da sede da Unemate, mas aí que o Júnior falou para mim que era em Barra do Bugres. E quem sabe outra vez eu vou aí, em que não seja virtualmente e sem coffee break. E esse é meu e-mail. Se alguém quiser escrever para mim, o Júnior sabe. Eu demoro um pouquinho, mas respondo, né, Júnior? Então, é isso daí. ESC acabou. E eu... Pronto. Acabou. E eu não preciso mais compartilhar. E, Júnior, eu gosto muito desse assunto. Eu acho muito importante. É por isso que eu falo demais. Você me desculpa.
Não, foi ótimo, ótima palestra, Johnny. Eu fui acompanhando aqui os comentários pelo Facebook e, assim, as pessoas com certeza aproveitaram muito a sua palestra, né? E é importante para a gente perceber também essa possibilidade, né, metodológica dos professores, principalmente do ensino básico, de como que eles podem, né, juntamente com seus alunos, motivando os alunos através de modelagem matemática. E é importante e bom ver, né, você que é um professor na área de matemática aplicada, em específico em biomatemática, trazer essa abordagem, né, no nível que o aluno do ensino médio pode entender. Você explicou muito bem, e assim, é possível, né, os professores do ensino básico introduzir um exemplo, né, da poluição de um lago, de vários lagos, e isso são ferramentas que existem, né, é possível o professor trabalhar ali no ensino médio, né, usar o Excel, um software talvez que seja livre aí. A gente tem várias possibilidades, tem GeoGebra e tem outras possibilidades aí. Software livre para fazer essas contas é o Octave. Ele é absolutamente gratuito. Perfeito. E ele é autoexplicativo. Perfeito. É muito bom, muito bom. No próximo Enopen, se você quiser, eu dou um cursinho de Octave para o professor de ensino médio. Ótimo. Tá? Agora que eu vi aqui que você escreveu para mim 10h30, mas eu estava usando a tela toda, Júnior. Eu pensei que você falasse, Johnny, 10h30, daqui. Ai, desculpa, Júnior, desculpa. Tranquilo, não, tranquilo. Ai, meu Deus. Johnny, em uma próxima oportunidade, se tudo der certo, né, a gente superar essa questão da pandemia e nós termos a vacina... Quando? Nós, com certeza, vamos convidá-lo para vir aqui em Barra do Bugres, primeiro, para comer peixe, né? Você vai vir aqui comer um peixe. Nós temos aqui 2 rios, o Rio Bugres e o Rio Paraguai, que se encontram na cidade, né? Na ponte que passa ligando a cidade à rodovia. Então, você está convidado para vir aqui para comer o peixe e para falar de matemática aplicada também. E eu agradeço nesse momento a todas as pessoas que estão acompanhando o nosso evento, pessoas do Mato Grosso e de todo o Brasil, né? Você que é do Nordeste, é do Sudeste, do Norte, Centro-Oeste, a todos vocês, muito obrigado por nos acompanhar. Agradeço imensamente ao professor Johnny pela disponibilidade, pela clareza nas explicações e por ter atendido e ter aceitado esse convite, né, de participar com a gente. Assim, é uma honra, né, ouvi-lo e poder sempre aprender mais a respeito de modelagem matemática, em particular de biomatemática. A pessoa honrada fui eu, pela atenção de vocês. Júnior, sendo você quem é, toda vez que você convidar, se eu não tiver algum outro compromisso, eu vou. E se o compromisso puder ser adiado, eu adio para poder ir. Tá? Obrigado. Porque você sabe o respeito que nós temos por aqui. Aproveite e convido você, se você quiser, para fazer parte do nosso grupo, que se reúne toda sexta-feira para estudar a Covid. Nós estamos modelando a Covid. Usando aqueles modelos que você estudou. Tá bom, é só isso. Desculpa de ter demorado tanto, gente. Não, desculpa. Eu me perdi, desculpa. Tá ótimo. E de Cuiabá, é Barra do Bugres, mas eu não sabia. Nós estamos a 160 quilômetros de Cuiabá. Sim, eu sei. Eu sei onde é Barra do Bugres, sei onde é Sinop. Sei, nas margens, lá onde tem a Unemate, nas margens do Paraguai. Isso. Não, mas tem outra cidade, que não é Sinop, que... Cáceres, fica umas... né? Cáceres, exatamente. Também conheço Cáceres. Em Cáceres fica a reitoria da Unemate. É verdade. E as andorinhas também. As andorinhas também. As andorinhas. Muito obrigado, Johnny. Obrigado a todos que participaram com a gente. Eu peço a vocês que continuem participando do nosso evento. O nosso evento ele terá continuidade hoje à tarde. Nós teremos logo mais a palestra com o professor Humberto Bortolossi. Nós teremos também hoje palestra com o professor Aldi Nestor da UFMT. Então, eu peço a vocês todos que continuem participando. Tem palestras muito boas, riquíssimas, né? Para que nós possamos, para que você, professor, que ensina matemática no ensino
fundamental e médio possa aprender, possa visualizar novas possibilidades aí para a sua ação na sala de aula. E o nosso objetivo, o objetivo do GPN é sempre trabalhar com um professor que atua na sala de aula. Nós queremos nos aproximar, enquanto universidade, das escolas e poder, naquilo que nós tivermos, né, de ferramentas, auxiliar vocês. Então, entenda que nosso grupo é um grupo que trabalha na perspectiva de colaborar com você, professor, no ensino básico. Então, fica aqui nosso abraço, fica aqui o nosso convite para que você continue conosco ao longo dessa semana. Muito obrigado. Só fazendo os encaminhamentos, né? A sala 3, nós tínhamos uma palestra que não foi confirmada agora. Então, nas salas 1 e 2 está ocorrendo palestras, e na sala 3, os trabalhos são retornados aqui no Mato Grosso às 13 horas ou às 14 horas, horário de Brasília. Então, desejamos a vocês um ótimo evento, e aí a gente encerra o trabalho da sala 3 nesse período da manhã.